Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do dono da bola aí, onde Neto comenta aí sobre esse lance polêmico, né? E ele acaba passando vergonha aí, né? Em comentar o lance do pênalti de Pedro aí, né? Que teve contato, independente se foi fraco ou não, teve contato. E também não comenta sobre o lance de Wesley, né? Ele fica bem caladinho aí, né? Onde o Flamengo é prejudicado. Vamos ver aí a reação dele, onde ele passa bastante vergonha. Então fica agora com o vídeo. Bota o pênalti. Olha o pênalti. Nossa, o Edna. Meu Deus, mas que pênalti, Edna. Nossa, aí sabe o que falou? Sabe o que o Paulo César falou? Xiii. Nossa, ele toca na... Ele foi deslocado. Ele foi, bota o pé do número 28. Quem é o 28 do Fortaleza? Me ajuda que eu não sei. Ó, parou, volta o pezinho dele. Aí, parou o pé dele aí. Parou o pé dele aí. Como é que pode ser pênalti se o pé dele tá na grama? Porque eu tô mostrando a verdade. Dá pra botar um zoom aí nesse negócio aí, deixar mais na televisão aí? É o Pedro Augusto. Olha o pé do Pedro Augusto. É aí eu já mato todo mundo, não tem nem argumento. Aí ele faz um movimento bonito, Pedro, né? Legal que aquela menina lá da Sport TV tá observando o pênalti, né? Que era da Sport TV. A repórter tá no celular. Por isso que o Zubeldia perguntou. Ah lá, tá no celular lá. Não pode ficar no celular, não. Segura, vem pra cá, não mandei soltar? Não mandei soltar! Então vamos lá. Tem que prestar atenção no pênalti, hein, filha? Não é verdade ou não é? Olha lá. Tem que prestar. Como é que você vai dar opinião se você não prestou atenção? Se você tá no celular. Não pode, filha. Tem que prestar atenção. Vamos lá, tá todo mundo. Olha o câmera. Olha o olho do câmera da Sport TV. Carequinha. Monstro. Dá uma ele olhando o lance, ó. Olha ele olhando o lance. Ó, aí chutou. O que... Ó, vai a perna do Pedro Augusto. Segura esse aí. Isso aí só. Aonde que ele chutou? Mostra pra mim. Eu quero que alguém mostre pra mim vocês aí. Não. Aonde que o Pedro Augusto chutou o pé do... O Pedro Augusto, quando coloca o pé no chão, o Pedro faz a alavanca pra trás pra chutar, ele raspa a perna do Pedro Augusto, por isso que ele se chuta ali, né? Mas quem chuta o cara é ele. O movimento é do Pedro, ele tá já no local. Mas ele chuta dele. O chão, só. Mas pra é porque ele é deslocado. O pé, quando ele faz o movimento, raspa no Pedro Augusto, e aí ele desequilibra e chuta o outro pé dele. Mas qual foi a falta? Não foi falta. Vamos lá, qual foi a falta que o Pedro Augusto fez no Pedro? Zero. Solta aí pro flamenguista aí. 2-1 e saiu da liderança do campeonato. Olha o ET! Jogo em casa começando com pressão rubro-negra. Primeira tentativa foi de cobrança de falta e depois a bola sobra para Pedro. Mas aí, cobrança de escanteio do Fortaleza e é o Wesley quem salta e faz contra. 1-0 Fortaleza. Matheus Gonçalves arrisca pelo Fla. E Davi Luiz leva perigo. E aí, é Pedro que tem uma ótima chance e acerta o travessão. Flamengo continua tentando chegar ao gol, Pedro cai após ser tocado por Augusto e o árbitro marca pênalti. Camisa 9, quem vai para a cobrança, não desperdiça. Tudo igual. Segundo tempo, Davi Luiz arrisca de longe, fazendo o goleiro trabalhar. Mas o Fortaleza também tenta com Breno Lopes e Rossi fica com a bola. E gosta do jogo. Lucero domina a bola e chuta firme. E aí, Pochettino avança e deixa a bola com Lucero, que manda no cantinho. 2-1 Fortaleza. As partidas, Gabigol coloca na medida para Carlinhos, que manda por cima. E aí, no finalzinho, para se redimir com a torcida, Gabigol faz o dele e comemora demais, porém o lance estava impedido. E o Flamengo deixa o Maracanã derrotado e deixando escapar a liderança. Te lembrar, chora canalice na tua mente, vou morar. Pô, Bruno me deixou bem, né? Bonito, Venê. Obrigado, hein, Bruno? Sextou. Venê, não muda o foco, Venê. Você é muito inteligente, Venê Luiz, Venê Luiz. Eu sabia disso. Não tem nem como esquecer. Hoje, em cada esquina... Ih, Fernanda vai te zoar. Em toda esquina. Eu faço por isso quando é o contrário. Eu na Nossa. academia, o rapaz fala... Pô, tira o fone assim, para a música aí. A Fernandinha vai te zoar hoje. Eu crente que era algo sério. Ai, você não perde o horário, né, DJ Careca? Aí, oh, meu Deus do céu, tá morrendo de mim. Aí fica falando, eu só tenho medo do time de verde. Ô, Venê Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo?
Olha, eu vou ser bem sincero, Fernandinha Maia. Eu acho o seguinte, eu esperava uma vitória do Flamengo diante do Fortaleza, eu não vou negar pra você, não. Mas, se a gente for parar e analisar o contexto, todo o cenário durante esse período da Copa América, eu acho que o Flamengo sai, digamos assim, vivo dessa situação. Porque desde o primeiro momento eu falei aqui, olha, durante a Copa América, o Flamengo tem que se preocupar em não se distanciar lá de cima, dos times lá de cima. E até essa última rodada era o líder. Infelizmente perdeu a liderança, atualmente é o Botafogo, o Palmeiras também Mas estava tudo tão esmagadinho Pois ali, é. porque isso teria acontecido se ele tivesse patinado mais vezes, né? Pra mim, sabe qual foi o grande problema durante esse período? O empate com o Cuiabá. Porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Olha o que eles botaram na legenda. Vene, choro grande. Vai. Justo, tá certo. Se o Flamengo tivesse empatado com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, vencido o Cuiabá e perdido pro Fortaleza, talvez os torcedores não estivessem reclamando tanto como estão reclamando agora. Fato é que, em 2 jogos em casa, o Flamengo tropeçou em 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Então isso, entre aspas, maximiza o problema e as críticas em cima do técnico Tite, inclusive, que eu acho que até errou no jogo de ontem, nas substituições. O que ele errou, Vou dar um exemplo. O Matheus Gonçalves, para mim, foi um grande destaque do jogo. Só que ele erra... A gente estava falando da questão da pressão, você disse, ele não vai sentir a pressão. Ele não sentiu só que ele realmente. sentiu, sabe o quê? A parte física. E para mim o Tite errou ao deixar o Matheus Gonçalves durante 90 minutos em campo. Ele poderia ter botado o Lohan ali a partir dos 25 do segundo tempo, porque visivelmente o Matheus Gonçalves sentiu a pressão. Só que não teve jeito. Ontem o Flamengo enfrentou um Fortaleza muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo técnico Vojvoda, e o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no começo do jogo, que para mim foi até falta em cima do Wesley, mas aí a gente pode até debater isso. Vamos debater daqui a pouco isso aí, vamos separar esse pedacinho. Pois é, para mim foi até falta, mas a arbitragem não deu, foi gol do Fortaleza, o que ajudou a estratégia do Fortaleza, que nitidamente se fechou atrás e saiu no contra-ataque contra o Flamengo. Eu acho que de maneira positiva nesse duelo aí, a gente pode mencionar o Matheus Gonçalves, que mostra que pode ajudar bastante. O Gabigol entrando muito bem, para mim foi o melhor jogo que ele entrou no decorrer da partida aí nos últimos jogos. A gente não viu o Gabigol entrando tão bem assim, fez até um gol, mas acabou sendo anulado por questões milimétricas ali, o joelho dele. Enfim, estava impedido, então eu acho justo. Acho que o Tite erra, por exemplo, em tirar 2 zagueiros. Por que ele fez isso? Não foi questão física, foi opção técnica por entender que precisava melhorar na construção de jogo, mas se precisava melhorar a construção de jogo, sabe o que ele deveria fazer? Tira o Alan e bota o Léo Ortiz, porque com todo respeito ao Alan, o Alan não está fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo mais, e o Léo Ortiz estava fazendo, mesmo atuando de volante. Então, acho que de maneira geral, o Flamengo, repito, cai de pé durante esse período da Copa América, em 9 jogos, 27 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 17, ou seja, um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Agora, recebe de volta os jogadores que estão com a seleção uruguaia, vai ter um longo período para se preparar para o próximo duelo, que é apenas no dia 20 contra o Criciúma, e agora o Flamengo pode, entre aspas, virar essa chave aí e voltar a focar no título do Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem condições. Talvez o sino toca para alertar. Eu também achei um recorte muito interessante do Flamengo, diante de tantas baixas que teve por conta da Copa América. Acho que dos times do Brasil foi o que mais sofreu por servir jogadores para as seleções. Mas a questão da parceria com o Maracanã e os torcedores, não que ela não exista mais, é claro que não. Mas você vê o Flamengo nos 2 últimos jogos em casa patinar, isso é incomum, né, Vene? Porque o Flamengo é muito forte dentro do Maracanã, né? Pois é, eu normalizei o empate com o Cuiabá, levando em consideração novamente o cenário, porque foi um jogo 66 horas após o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo fez uma baita partida, uma grande atuação. Quanto o Fortaleza, repito, eu esperava mais, muito mais. Quanto o Cuiabá, após o jogo, a torcida aplaudiu, embora tenha empatado em 1-1 com o Cuiabá. Ontem a gente pôde ver algumas vaias, sobretudo quando o Alan pegava a bola, porque de fato o Alan estava fazendo uma partida muito abaixo. O técnico Tite novamente pediu para não vaiar jogador, só que eu acho que isso é utopia. Quando, a partir do momento que o torcedor está lá no Maracanã, pagou o ingresso, não está faltando respeito, não está passando dos limites, o torcedor pode fazer o que ele bem entender. Vene, você vaiaria? Talvez não.
Talvez não durante o jogo, talvez após a partida. Mas eu acho que o torcedor ele tem o total direito de fazer o que ele bem entender. Mas, de maneira positiva, eu repito, o Flamengo acho que sai muito positivo aí desse período da Copa América. Por exemplo, durante esse período a gente pôde ver um crescimento absurdo do Wesley, lateral direito, que estava sendo muito criticado, fez boas atuações, infelizmente ontem acabou fazendo um gol contra, que eu acho que não foi culpa dele, mas de maneira geral o Flamengo sai de cabeça erguida desse período da Copa América aí. Vamos olhar, Vene, a questão da falta do Wesley. Você achou que foi falta no jogador? Cadê? Esse é o lance em que saiu o gol contra do Wesley. Você acha que ele foi empurrado por trás? É isso, eu acho Vene? que ele foi empurrado por trás e, de certa maneira, isso, querendo ou não, desequilibra o jogador no alto, tá vendo? Sim. Eu acho que ele tem um toque ali nas costas dele. E sobre esse pênalti, eu acho que não foi pênalti. Eu também. Eu vou ser sincero. Porém, no ano passado, a gente pôde ver contra o Cuiabá, o Flamengo sofrendo um pênalti contra ele, igualzinho, num lance extremamente parecido. Então, querendo ou não, a arbitragem acabou sendo coerente em relação a isso, porque tem dado pênalti assim, mas se você perguntar, os dois foram? Na minha opinião, não. Nem ano passado contra o Flamengo e nem esse ano a favor do Flamengo. Olha aqui, ó, o Gabigol fez gol, comemorou muito, mas esse gol foi anulado pela arbitragem. O atacante voltou, falou com a imprensa depois no jogo que a gente chama de zona mista e a gente vai ver o que o Gabigol falou. Como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz em poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Forte a fala dele, né, Vene Casagrande? Extremamente forte, e a gente pode perceber aí que, de fato, o Flamengo e Gabigol estão vivendo os últimos meses desse relacionamento. O próprio jogador já falou sobre isso, que em dezembro ele vai embora. Acho que agora ele tem que cumprir o contrato dele, o Flamengo está certo em colocá-lo para jogar. Querendo ou não, o jogador está recebendo salário em dia, querendo ou não, o Flamengo está dando todo o suporte, toda a estrutura, como qualquer outro atleta. Então ele tem que cumprir o contrato dele. Acho que agora ele vai querer dar a vida, porque a verdade é o seguinte, quanto mais ele se destacar, mais ele vai se valorizar e mais ele vai conseguir, na parte financeira, com o clube que ele vai negociar para poder assinar um pré-contrato. Ele entrou bem ontem, né? Eu achei que ele entrou bem ontem. Foi a melhor partida dele na temporada. Ele tem uma minutagem baixa, né? Mas ele não tinha entrado bem em nenhum jogo, né? Pois é, eu acho que dos jogos que ele entrou assim, ele foi o melhor jogo com certeza. Não porque ele fez o gol e acabou sendo anulado, nada disso, mas tecnicamente, taticamente falando, a gente pôde ver um Gabigol melhor sim. Mas à vontade. Acho até o fato de ter esse ponto final nessa história, eu acho que deixa o jogador também mais leve, sabia? Ele entra em campo sabendo assim, cara, eu não tenho mais pressão nenhuma, já fiz tudo que eu tinha que fazer com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele tem que correr atrás para sair pela porta da frente. Porque eu, como torcedor do Flamengo mesmo, lamento muito a forma como está acabando esse relacionamento, que foi um relacionamento muito lindo. Posso dizer uma coisa? Ele também lamenta, porque o semblante do Gabigol tá bem abatido. Eu não sei se pode ser uma questão minha, assim, né? Mas você sabe que eu sou uma pessoa bem sensível. Você olha o Gabigol, você vê que ele tava à vontade em campo ontem, mas talvez essa situação, obviamente, vai machucar. Eu acho que o Gabigol pode jogar, não sei, no Real Madrid, mas eu acho que a história de amor dele com o Flamengo vai ser sempre muito latente, né, Vene? E aí você entender que essa história tá acabando, não deve ser fácil para ele, não. Não deve ser fácil para ele. E como está acabando? Porque poderia acabar de uma maneira totalmente diferente. Talvez ele saiba que isso está acabando dessa forma, muito por conta dele, por culpa dele. Porque foi ele que botou a camisa do Corinthians. Mas será? Foi ele que veio publicamente tentar negar e depois ele teve que aceitar. Foi ele que está causando, querendo ou não, um transtorno ao Flamengo por conta da punição, porque foi graças a ele, a atitudes dele. Não foi nenhum dirigente que proibiu o Gabigol de não fazer, de não urinar naquele dia. Perfeito. E ele acabar sendo punido. Não, isso com certeza. Mas eu digo assim, às vezes o jogador... O Pedrosa trouxe algumas vezes por aqui essa questão do jogador estava sendo fritado, né? A gente sentiu que isso poderia estar acontecendo. E aí a gente fala aqui num programa de 1 hora sobre uma situação de relação dele com o Flamengo e vai para casa. Ele vive essa situação. E realmente, se ela existe, é uma coisa que é o dia a dia dele. Então, isso frita ele também, isso cansa. Então, eu não sei se o Gabigol faz a leitura de tipo... essa situação, a culpa é minha. Eu acho que não, porque também não é só dele, eu acho. Eu também acho que não, porque isso não é o perfil do Gabigol. Ele não é de fazer meia-culpa nunca. Verdade. Ele nunca assume quando ele joga mal, isso aí não é perfil do Gabigol. Acho até que falta, assim, ao redor desse jogador, alguém que fale não pra ele.
A verdade é essa, é um jogador extremamente mimado, um jogador que tem dificuldade em ouvir um não, mas é um jogador que deu muito ao Flamengo também. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ter essa noção que o Gabigol entregou dentro de campo, poucos jogadores vão conseguir entregar com a camisa do Flamengo. Repito, continua sendo ídolo. Eu acho que nada vai apagar o que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Mas, como toda história, tem que ter um ponto final. Eu acho que o ponto final chegou. Chegou o fim do ciclo, sabe? Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Bom para ele, bom para o Flamengo. Acho que ele precisa encarar novos desafios na carreira. Talvez no Flamengo ele tenha entregado já tudo que ele poderia entregar. E, assim, não sei se é coincidência, mas depois que ele não foi para a Copa do Mundo, o rendimento dele caiu bastante. Eu acho que ele fez de tudo para ir para a Copa do Mundo, sim, que era um objetivo de carreira dele, um objetivo pessoal. E depois que ele não foi, eu acho que ele entendeu que no Flamengo, isso é achismo, tá, gente? É minha opinião, não é informação, que no Flamengo ele não tem mais nada para entregar. E talvez num outro clube, seja no Palmeiras, seja no Cruzeiro, seja no exterior, ele encontre um ânimo para poder entregar mais profissionalmente falando. E é um jogador jovem, Fernandinho. Muito jovem. Ele vai fazer 28 anos ainda. Muito jovem. Vamos colocar na tela aqui a classificação, Veneluí. Deixa eu seguir o líder. Toma! Não vai falar, segue o líder? Por que não? Torcida do Fogão. Vai ser o líder. Você quer esse corte meu. Não, não quero. Eu não vou te dar esse corte. Bom, vamos aos fatos. Fernando Santos. O abominável perdeu. Primeiro tempo foi bem, jogou muita bola. Eu tava vendo os números. Aos 43 do Aurelio e Fernandão. O Flamengo tinha 10 chutes a gol, Fortaleza nenhum. Aí o cara, quem é que fez gol? Pô, foi gol contra o cavalo. Então assim, o Flamengo foi soberano no primeiro tempo. Depois o Fortaleza voltou pro jogo. É um time muito perigoso e ganhou o Flamengo. 3 pontos no Maracanã. GV. Pouca gente vai conseguir. 3 pontos no Maracanã em cima do Flamengo. GV, mandar um beijo pra galera de casa que nos acompanha. Uma boa tarde grande. A gente falou aqui que o Fortaleza não vencia fora já há algum tempo. Isso não quer dizer que não tenha sido ofensivo, não quer dizer que tenha sido perigoso. O Vojvoda montou muito bem o Fortaleza para os contra-ataques. Pelo lado esquerdo, principalmente, que a gente sabe que o Wesley dá muita profundidade pelo lado direito e deixa um pouco as costas, porque não tem como você atacar sem deixar um pouco vulnerável a sua defesa, mesmo com o Fabrício Bruno, que é um cara que cobre muito bem. Mas foi muito perigoso por ali, chegou muito bem, apesar de não ter chutado para o gol. O Flamengo ontem foi um pouco menos tático do que tem sido normalmente com essa equipe, deixou um pouco de espaço. No segundo gol, eu percebi um pouco de espaçamento. O Wesley ficou um pouco no meio do caminho, o Fabrício Bruno saiu para cobrir, acabou ficando, como a gente diz na bola, o cobertor curto e acabou saindo o gol do Lucero. O segundo tempo do Flamengo, você falou que o Flamengo chutou mais, foi um time muito mais com mais volume no primeiro tempo, mas isso foi depois do gol. Depois que tomou o gol... Mas foi logo no início, né? O Flamengo foi pro ataque, se lançou, podia ter feito um ou até mais gols, não conseguiu fazer o gol de uma jogada mais trabalhada. Foi um pênalti que foi duvidoso, a galera, uns dizem que sim, outros dizem que não, que é interpretativo, enfim, tá marcado, teve conferência do VAR, o VAR, tá rindo de quê, Getúlio Vargas? O VAR validou o pênalti. Pra mim foi muito pênalti. GV, é interpretativo. A gente vai ver lances iguais que não vão ser pênalti. Aí é o seguinte, saque@cbf.com.br. É isso, a gente já falou sobre isso aqui. Enfim, o Flamengo não conseguiu repetir esse fim de primeiro tempo no segundo. O Fortaleza voltou muito bem, amassando o Flamengo no seu campo de defesa, sem deixar o Davi Luiz, que foi muito perigoso, carregando a bola no final do primeiro tempo, fazer isso no segundo tempo. Enfim, depois que o Gabriel entrou, uma boa notícia para o Flamengo, se é que isso pode ser boa notícia, já que ele não renovou o contrato. O Gabriel entrou muito bem, dando muita mobilidade para a equipe, deu 2 assistências bem legais, fez um gol que foi invalidado corretamente, ele estava um pouquinho impedido. Mas invalidou por conta da casquinha, né? Foi, o Carlinhos desvia a bola e chegar no Gabigol. E se é que fica alguma coisa interessante desse jogo, é que todo mundo retorna para o próximo, né, os caras que estavam na seleção uruguaia. E se você for ver num contexto interessante, quem diria, GV, que depois de 9 jogos, sem o Flamengo estar completo, iria ter feito essa quantidade de pontos que fez? Todo mundo estava com medo desse período. Isso é conta de coach. Negócio de resiliência. Não. Mas de 27 ganhou 17. É bom.
mas quando você bota na ponta do lápis, quando chegar no final, que tiver ali 3 atrás do Botafogo, do Palmeiras, do Bahia, e perder na 30ª rodada, pô, esse jogo não podia perder, não. O que vai fazer diferença no final, na reta final pro Flamengo, foram esses pontos perdidos pro Cuiabá, que o Flamengo tinha que ganhar em casa, porque ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do vários, um monte de time, e esses pontos que o Flamengo perdeu ontem. Esses 5 pontos podem fazer toda a diferença, igual o Botafogo ano passado. Um monte de gente falava do Leão ano passado assim, a partir do jogo do Palmeiras, o Botafogo tomou os empates na reta final. Teve jogo antes dessa, que o Botafogo poderia ter vencido. No início, sim, vacilou. Então, assim, a pontuação do Campeonato Brasileiro, cara, de pontos corridos, é um negócio que é muito... Eu entendo o que você falou. De 27, você ganhar 17 com o time esfarelado, é bom. Mas esse era um jogo, o primeiro tempo, o Flamengo foi soberano. Não, verdade. Não, vamos falar novamente. A gente entende que o futebol hoje, as equipes conseguem se defender de forma bem concisa, controlar o jogo se defendendo. O Flamengo fez isso por muitas partidas e venceu assim, nessa parte do Campeonato Brasileiro. Só que o Vojvoda, ele montou o Fortaleza para contra-atacar. O Breno Lopes, para mim, foi o melhor jogador do jogo. Muito. Jogou muito. Joga demais, né? Não, e ele foi muito perigoso. Ele deu um trabalho pro Wesley, pro Fabrício e pro Bruno, que faz tempo que eu não vejo um cara dar um trabalho desse para defesa do Flamengo. Porque o Vojvoda montou o Fortaleza dessa forma. Porque ele entendia que o lado direito do Flamengo era um lado que se expunha mais e ele tentou contra-atacar por ali e foi muito eficiente dessa forma. Outra coisa, a gente falou isso aqui ontem, João Lins, pela primeira vez me deu moral. Não existe essa coisa de obrigação de ganhar o jogo. A gente sabe que o brasileiro ele é muito equilibrado e o Fortaleza é uma equipe muito boa. Mesmo tendo dificuldades em vencer fora de casa, como vinha tendo, foi vencer ontem. E você me entenda que não existe obrigação. Obrigado, João Lins. Já acabou a palhaçadinha? E o Adoreleu? Oi. Tá na conta esses 5 pontos que o Flamengo perdeu aí pro Cuiabá e pro Fortaleza? GV, eu acho que você tropeçar uma vez ou outra acontece, mas 2 jogos seguidos é um pouco pesado, né? E mais que isso, perder. Se o Flamengo ainda conseguisse um empate ontem contra o Fortaleza, acho que o Fortaleza é até um time melhor que o Cuiabá. Seria mais compreensível o Flamengo ter empatado com o Fortaleza e buscado uma vitória contra o Cuiabá. A gente não estaria aqui falando dessa sequência negativa. Acho que as coisas estariam mais controladas. Mas essa sequência de 2 partidas é que realmente faz pesar. A gente pega o recorte do período durante a Copa América, realmente a pontuação foi boa. Mas se a gente diminui esse recorte para esses 2 últimos jogos, passa a ser um desempenho ruim. Você faz o mais difícil e, teoricamente, o menos difícil, que era vencer o Cuiabá. Fortaleza eu nem acho. Eu acho que o Fortaleza... Muita gente achou assim, vai ganhar, porque perdeu pro Vasco, que estava se recuperando ainda. Só que o Vasco jogou com um jogador a mais desde o início do meio do primeiro tempo. Isso faz diferença. A Fortaleza tá lá em cima, pô. Tá lá em cima. Não. E o Fortaleza, 11 contra 11, o Vasco não teria vida fácil aquele jogo. Só que teve o jogador expulso corretamente. E aí o Vasco levou a vantagem e venceu bem o jogo. Bom, vamos às polêmicas. Tite reclamou muito na coletiva, falando que foi falta no Wesley, que teve um empurrão, 2 mãos nas costas. Igor Doreleu, para você, houve falta no Wesley antes desse gol contra dele? Eu não acho, GV. Eu acho que a mão do Lucero é uma mão de referência ali para medir o espaço, para ver onde o adversário está. É a mesma mão, inclusive, que o Pulgar coloca no Lucero nesse lance. Se você vê, o Pulgar também está com a mão aqui nas costas do Lucero. A gente tem que avaliar se é um empurrão ou se é uma mão só de contato. Na minha opinião, essa mão do Lucero não teve o impacto de empurrar, deslocar o Wesley, como, por exemplo, há poucas semanas a gente viu o Walter fazer um pênalti no Pita, que visivelmente ele vai e empurra o Pita e foi muito pênalti. Esse lance do Lucero com o Wesley, embora tenha a mão nas costas do lateral do Flamengo, eu acho que não foi uma mão suficiente para deslocar e para fazer a falta no Wesley. Muito bem. Fernandão. Eu concordo com tudo que o Dori falou, só que isso não quer dizer que a mão não desequilibre. É uma disputa pelo espaço. Se percebe que a mão desequilibra o Wesley e o movimento técnico é mal feito por isso. Dizer que é pênalti ou não é muito interpretativo. Na minha opinião, eu acho que não é pênalti. Faz parte do jogo essa disputa pelo espaço. Mas a mão desequilibra. Pênalti não, falta. Falta. Mas essa é uma boa reflexão. Se fosse um zagueiro empurrando um atacante na área, esse lance seria pênalti? Como você falou do... Vamos buscar a semântica da palavra. No mesmo lance, do Pulgar empurrando. Sim. Se ele bota a mão e desequilibra, é falta. Não, se o senhor acha que a mão desequilibra, você está eu não acho não, é só você olhar o lance, o moleque desequilibra quando... Então é falta não. Porque ele está saindo do chão
Olha aí, olha lá, ele tá saindo do chão e o movimento... Pô, eu sei, você não jogou, né? Mas quando você... Nem pulava, porra. Quando o cruzamento tem, quando você vai saltar, você tá inteiro. Você vê quando ele vai saltar, ele joga Então um é pouco pra falta, frente. Fernando Santos. Mas- É interpretativa, mas é falta. Porque pô. Porque futebol é contato. Tu não quer contato, vai jogar futebol, vai jogar vôlei. Futebol não tem contato, não? Não. Por isso que eu jogo mal. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos comentar um pouquinho aí sobre esse vídeo aí, né? Onde no começo aí, Neto aí, falando um pouquinho sobre esse jogo aí, passou vergonha em falar, criticar, né? Desse jogo do Flamengo. O Flamengo vem prejudicado. Há muitos jogos aí sendo prejudicado, né? Pela arbitragem, né? Inclusive contra o Mineiro foi 2 pênaltis e ele ficou caladinho, né? E agora o Flamengo foi prejudicado também aí nesse lance, primeiro gol que o Wesley foi empurrado e ele nem citou, nem comentou o lance aí, né? Falou aí que só comentou do lance do pênalti de Pedro, que teve contato sim, né? Independente se foi forte ou fraco, teve contato. Pedro estava sozinho de frente para chutar a bola. O jogador se aproximou, encostou ali no pé de apoio do jogador ali que foi chutar, encostou, tirou o ângulo do jogador e acabou chutando o próprio pé. Isso é sim falta, né? Porque senão Pedro ia conseguir chutar a bola sozinho, né? Se ele tirasse a bola, né? Chutasse a bola e Pedro chutasse o pé dele, beleza, não é pênalti, né? Ele tirou a bola primeiro e tal. Mas em nenhum momento ele toca na bola, né? Tenta intervir a bola. Ele só faz o quê? Atrapalhar o jogador. Então, eu acredito, né, que esse lance aí foi pênalti sim, né? E o primeiro lance também de Wesley era para ser anulado o gol. Mas aí, essa é a minha opinião. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.